nessa idade também as crianças perguntam pra caramba, né? Perguntam para os pais como é que nascem os bebês, como é que faz, né? Por que eu tenho pinto, ela não tem? E aí por aí vai, todas as perguntas que as crianças fazem, que num primeiro momento também, tão desinibidamente, são perguntas que não têm filtro, as crianças vão perguntando mesmo, né? Bom, aos poucos, quando a gente começa a ver que a criança que perguntava anda mais quietinha sobre o tema, não toca mais muito no assunto, começa a ter um pouco de vergonha de algumas coisas. Às vezes não é só vergonha de mostrar o próprio corpo, mas vergonha de brincar com as outras crianças, de mostrar uma produção dela. Tudo isso vai falando para a gente que ela está começando ali a fazer uma distinção. O que pode ser público, o que eu posso fazer em qualquer lugar e o que eu não posso fazer em qualquer lugar, que é algo da minha privacidade. A grande pergunta é como fazer essa distinção entre público e privado. De uma certa forma, mesmo os temas que vocês estavam trazendo, os problemas aparentemente eram particulares de cada experiência de vocês, mas eu estava escutando que atravessava essa mesma questão. Como como permitir, né, que as crianças possam se expressar, que tenha uma singularidade de cada um ali presente, estando no ambiente coletivo, e como fazer com que essa singularidade tenha vamos dizer, uma modulação aonde que isso pode e deve ficar no campo do privado e aonde isso deve e pode ficar no campo do coletivo, né? Até porque no campo do coletivo é um grande espaço de aprendizado e de troca entre as crianças ou entre os adolescentes. Então, eu não acho que é para a gente crucificar o coletivo, como se por conta do coletivo uma série de questões vão sendo dificultadas. Claro, tem questões que são dificultadas, mas o coletivo é um grande espaço de aprendizado e de trocas. Então, como valorizar esse coletivo? Então, eu estava escutando um dos grupos contando a história da dificuldade dos adolescentes de preservarem cada um o que é seu em termos de roupa, escova de dente, né? Você estava falando, e que tem um troca-troca, um passa-passa, como se aquilo não fosse de ninguém, não é? Então, eu estava escutando essa história, assim, pensando que é uma maneira muito interessante também de trabalhar a questão do coletivo e do privado, né? E que uma coisa não é mais importante do que a outra. Eu acho que essa que é a grande questão, né? Então, quando o grupo pergunta assim, como criar espaços de intimidade dentro do serviço, que é o ambiente coletivo, né? Eu acho que, primeiro de tudo, na minha opinião, é poder considerar a importância da intimidade. Porque a partir do momento que as pessoas que lidam com os adolescentes ou com as crianças conseguem ter um pouco de, assim, uma ideia da importância da intimidade e da importância do coletivo, eu acho que nessa perspectiva vai se construindo intervenções ou alternativas. Só que eu acho que nessa pergunta que vocês colocam, eu estou supondo que tem o que é criar espaço de intimidade sem ter preocupações, né? Eu estou entendendo assim, é o medo de que deixar essas crianças sozinhas, num espaço de privacidade, elas não vão ter capacidade de se cuidar. Ou o que será que elas são capazes de fazer se não tiver um adulto ali presente, ou se não tiver o próprio grupo ali para, de uma certa forma, fazer uma coerção. Eu acho que na medida que há uma confiança de que há uma necessidade de um exercício da privacidade, e que isso possa ser encontrado desde sempre, nas pequenas coisas que se faça. Então, esse exercício de discutir, bom, você tem sua roupa, a roupa é sua, a escova de dente é sua. Isso não quer dizer que você não possa fazer troca com os colegas, mas tem certas regras, tem uns certos combinados para que isso aconteça. Porque se aquilo é seu, né, o outro não pode chegar e catar. O que é equivalente a dizer, se o corpo é seu, ninguém pode chegar e tomar teu corpo, ou ocupar seu corpo, ou tocar seu corpo, se você não quer, né? Então, são
são situações onde você vai podendo trabalhar essas questões, que não precisa ser de uma maneira só diretamente falada com relação à sexualidade, pode ser falada com relação a milhares de outras roupagens, vamos dizer assim.